prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Deus quer potencializar a unção que Ele nos deu. Não é a matéria-prima que importa, irmão, é a essência dela. Eu estou pilhado, eu estou me perdendo, a confusão das palavras na minha cabeça, pastor Hélio. É tanta coisa, eu estou escrevendo tanto que eu não dou conta. Por quê, pastor? Porque eu estou lá. Eu estou batendo. Vou bater na porta, irmão. E tem gente que, sabe, muita distração. Muita distração. Tem gente, eu estou cansado de expulsar os mesmos demônios, irmão. Tem gente que tem demônio de estimação. Sabe, as pessoas cobram da gente o cuidado. Tem que cuidar das ovelhas. Irmão, a igreja só do cuidado é a igreja do deserto. Nós temos que cuidar e soltar. Como diz Paulo em 1 Coríntios 9:19, embora eu sendo livre de todos, eu me faço servo de todos. Abençoa, cuida, abençoa, mas solta, irmão. Solta as pessoas. Amém? Solta as pessoas. Não solta as pessoas. Vai para o teu quarto. Deus pediu para você fazer 3 coisas em secreto. Ele disse: quando jejuardes, lava teu rosto. Não precisa mostrar para ninguém, porque o Senhor que vem em secreto, Ele vai te abençoar. Ele diz: quando você der esmola, a direita não precisa saber o que fez a esquerda, porque o Senhor que vê em secreto, Ele vai te abençoar. E a terceira coisa que Ele disse é: quando tu orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, porque o Senhor que vê em secreto. Sabe o que eu aprendi? Que eu não vou para o secreto para ver Deus, eu vou para Deus me ver. Eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em vocês. Eu vejo Deus no próximo. Eu vou para o secreto para Deus me ver. Disse: ó, Luiz está aqui. E às vezes eu não tenho nada para dizer. Eu digo: ó, não tem nada para dizer hoje não. Vou ficar aqui. Mas só o fato de ficar ali, estou dizendo para você: o Senhor é a minha prioridade. O Senhor é a minha prioridade. Eu não vou me afogar com a vinha. O Senhor é a minha prioridade, irmãos. O Senhor tem que ser a nossa prioridade, pastor. A sua alma fica gritando na porta. Ela diz: sai daí, Luiz Hermínio, não adianta de nada você aí. Vai pregar o evangelho, olha os convites chegando, olha as multidões. E Deus diz assim: ó, você decide. Eu digo: eu vou ficar aqui. Aí você fica. Aí quando você sai, como diz o meu amigo Pertelli, aí tudo fala. Passarinho passa voando, você dá risada dele. Aí tem gente que diz: ele está ficando maluco. Meu irmão, a terra não pode te dar nada. Eu acho que você não acreditou nisso. A terra não vai te dar nada. Você está cuidando de algo celestial e divino, da igreja do Senhor. Vamos funcionar, vamos crescer, vamos. Só que muitas vezes eu ouvi assim: ó, quando você crescer você vai entender. Quando você crescer você vai entender. E eu cresci. Aí agora eu vejo o Senhor me dizendo: se você não se tornar uma criança, você não vai entender. Eu digo: opa, para onde é que era o caminho? Era para lá ou era para cá? Todo mundo me dizia: você tem que crescer, porque você tem que ser grande. Deus te chamou para ser grande. E eu cresci, irmão. Aí eu cresci e fiquei grandão. Agora eu ouço Deus me dizer: Rogério, se você não se tornar uma criança. Eu digo: mas eu era criança, todo mundo mandou eu crescer. Agora eu tenho que voltar. Ele diz: tem que voltar. Você está me entendendo o que eu estou tentando te dizer, pastor presidente? Você está me entendendo? Deus te chamou para queimar. As palavras que você precisa para a sua cidade, elas estão ali no seu quarto. Mas eu conheço a Bíblia. Não é a Bíblia que você tem que conhecer somente, é de quem a Bíblia está falando. Porque se você conhece só a Bíblia, você só conhece capítulos e versículos. Mas tem uma voz que está aqui dentro, gritando o seu nome e chamando você para
esperando você para voltar. Oh meu Deus, oh meu Deus. E eu ia nessas conferências de alma, você lembra dessas? E eu me jogava na frente, e eles botavam a mão em mim, irmão, voltava para casa. Eu sempre trazia um para dirigir, porque eu nunca consegui levar o carro de volta. E eu entrava no quarto e chorava. Aí ele disse: que foi, amor? Disse: você não sabe o que eu recebi. E ficava lá 3 dias, 4 dias dentro do quarto chorando. E aí ele dizia: amor, mas o povo da igreja, tem um irmão da igreja que quer falar contigo. Eu disse: manda ele orar, Deus vai dar vitória. E eu ficava lá confuso com as minhas ideias. Escrevia coisa que eu pensei, disse assim: eu nunca vou falar isso. Irmão, 20 anos depois eu estou escrevendo coisas que eu preguei, eu estou pregando coisas que eu escrevia 20 anos atrás. Cara, que tempo bom era aquele. Que tempo bom era aquele. Nós ficamos muito grandes. Nós temos muita fartura. A gente não precisa mais orar pelo alimento. A gente não precisa mais orar para que venha. Nós crescemos demais, irmão. E glória a Deus, Deus nos abençoou. Glória a Deus, as nossas igrejas estão cheias. Nós não precisamos mais orar para crescer. A gente só precisa comprar cadeiras novas. Todo mundo que eu falo está dizendo: estou procurando um lugar maior. Todo mundo que eu falo pelo Brasil afora, Deus está nos levando para um lugar maior. E a gente está crescendo. Cara, eu sonho com aquele cara que achou uma pérola no campo. Foi vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo, porque ele achou a pedra no campo, achou a joia. Ele pensou: cara, se eu garimpar aqui vai ter mais. Se aqui na superfície eu já achei essa joia, se eu entrar aqui, certamente eu vou achar muito mais. Deus está nos chamando para um lugar nele. Deus está nos chamando para queimar, irmãos. Tem verdades que Deus quer te falar que nem a NASA sabe. Tem coisas que Deus quer falar sobre você que você não vai descobrir em outros lugares. Pastor, mas agora eu estou estudando. Irmão, não existe separação entre o fogo e a instrução. Nós separamos, nós nomenclaturamos, mas não existe separação entre o fogo e a instrução. Quanto mais você queima, mais você vai querer estudar sobre ele. O problema é que nós queremos estudar sobre ele sem queimar. E aí achamos que sabemos tudo sobre Deus. Deus não se estuda, se experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Eu oro e choro por pastores, presidentes queimando em suas denominações, incendiados pela glória de Deus. Ei, eu oro para que homens e mulheres estejam queimando. Hoje a gente faz negócios com Deus. Se não der tempo de jantar, eu não vou no culto. Se não der tempo de tomar banho, eu não vou. Se não der tempo, a gente perdeu aquela fome, sabe, irmão? Aquela vontade, aquele anseio, as lágrimas. E tem gente que ainda está com muita fome, mas não expressa. Eu vim aqui hoje dizer para você que avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento é Deus mexendo, virando uma chave em você, como virou ontem uma chave em você. Começou a virar ontem a chave para queimar o seu coração. É isso que o Senhor está falando conosco nesses dias. Há uma expectativa no mundo sobre o Brasil. Há uma expectativa no mundo sobre o Brasil. Irmão, eu viajo o mundo pregando o Evangelho, e as pessoas estão olhando para o Brasil. Eu já estive em lugares que as pessoas disseram: quando vocês vão enviar seus filhos? Quando vocês vão enviar seus missionários? Irmão, a palavra Brasil, antes do Brasil ter o nome de Brasil, nós éramos chamados já de brasileiros. Os portugueses nos chamavam de brasileiros, antes do Brasil ter o nome de Brasil. Porque brasileiros eram os vendedores de pau-brasil, que era vermelho por dentro como brasa. Brasileiros é exportadores de brasa. E nós somos chamados para queimar
As nossas igrejas vão queimar, nossos filhos vão queimar, e nós vamos enviá-los para as nações em nome de Jesus. Aleluia. Ontem eu falei para o pastor Djalma, quando eu vejo Paulo Canuto pregar, eu dou vontade de voar. Quando eu vejo ele falando, eu não sei fazer esse negócio. Por quê? Porque grita dentro de mim, é um convite. A sua fome é o seu convite para entrar, meu irmão. O problema é que a gente está muito preocupado. O que é que as pessoas vão pensar, vão achar? Eu não estou nem aí, irmão. Eu não estou nem aí, eu quero começar tudo de novo. Eu quero começar tudo de novo. Amém? Amém? Não há separação entre a instrução e o fogo. É um só batismo, é um só fogo, é um só Espírito. Amém? O salmista diz no Salmo 39, verso 3, ele diz o que? Enquanto eu meditava, me queimou o coração. Aqui, é isso que eu quero. Deus não vai dizer para você, filho meu, me dá a tua cabeça. Ele diz, filho meu, me dá o teu coração. Reino de Deus é isso, é a cabeça crescendo e o coração voltando. É a cabeça indo e o coração voltando para Ele sempre. Você não pode botar o coração em outras coisas. Você pode botar a sua cabeça, mas seu coração não. Seu coração é dele. E ele diz, filho meu, me dá o teu coração. Quando ele vai perdendo o coração, ele volta, filho meu, me dá o teu coração. Alguns de nós precisamos voltar em alguns lugares, irmãos. Cada um veja como edifica. Nós estamos crescendo, Djalma. Nós estamos crescendo, o Brasil inteiro. Nós estamos crescendo, todos nós estamos crescendo de alguma forma. Mas nós não precisamos andar além da nossa medida. E nós podemos voltar. Mas tem tanta coisa para fazer, não faz. Você não gostou, né? Não faz. Mas tem tanta coisa que eu tenho que fazer, não faz. Deixa o rio correr. A água limpa a água. Há um rio que corre e as correntes alegram a Deus. Alegram a cidade de Deus. Deixa o rio passar. Amém? Enquanto o rio está passando, você não se envolve. Você não põe a mão. Você pode botar a mão em tudo quanto é lugar e deixar a sua impressão digital. Na água você não consegue deixar a sua impressão digital. Deixa o rio correr. Amém? Ó, pega esse copo d'água e dá uma olhada nele. Tem prazo de validade. Você já viu prazo de validade na água, meu filho? Mas por que tem prazo de validade? Porque está presa. Se tivesse solta numa cachoeira. Se tivesse solta numa cachoeira, não tem prazo de validade. O problema é que nós colocamos prazo de validade em alguma unção, em algumas unções que Deus nos dá para viver. A gente diz, teve aquela unção, lembra daquela unção, Hernani? Dos dentes de ouro, acabou aquela unção. Não, é porque a gente botou ela, a gente encaixou ela, a gente nomenclaturou ela, a gente rotulou ela. Lembra daquela unção da perna crescer? Acabou, ninguém mais faz aquilo. Não acabou, irmão, nada acabou. Não existe nada novo debaixo do céu. Amém? Não acabou nada, é porque a gente foi encaixando, a gente foi nomenclaturando, a gente foi parando. Lembra da unção? Você botava um do ladinho do outro, receba, receba, caía todo mundo, tudo empilhadinho, tão bonitinho, irmão, parecia um dominózinho. E a gente diz, ninguém mais cai na unção. Alguém me falou esses dias, pastor, por que ninguém mais cai na unção na igreja? Eu digo, porque agora Deus está derrubando a gente por dentro. Agora Ele está quebrando conceitos, restaurando princípios e resgatando valores. E agora, e daí quando isso acabar, aí a gente não vai precisar cair na unção, a gente se joga. Quando a unção entrar, a gente pula, joga a cadeira para trás e se joga. E alguém vai olhar e diz, meu pastor presidente. Vai botar você na internet, pastor presidente, tá lá no chão, babando. Eu sonho com esse tempo, cara. Não parou nada, irmão. Não parou nada. Está tudo aí, está tudo na mesa. Vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Está na mesa, é seu, pega. Deus está procurando alguém que se importe.
Alguém que queira isso, Hernani? Eis-me aqui também, Jesus. Eu quero isso. Um dia ele falou assim, Lucas, está na Bíblia. Ele disse para o viticultor: corta essa figueira e joga fora. Faz 3 anos que eu venho aqui procurar fruto nela e não encontro. Ele queria cortar a figueira? Não, irmãos. Ele só queria que alguém pulasse na frente e dissesse: deixa comigo, me dá mais um ano, deixa eu cuidar dela mais um ano. Eu me responsabilizo, me dá um ano para me preparar. Eu vou escavar ela, eu vou colocar estrume nela, e daí você deixa mais um ano. E Deus está atrás desses homens que se importam. Os céus respondem a homens e mulheres que se importam. Que se importam. Ele olha para Moisés e diz: Moisés, vou destruir esse povo, ó povo de dura cerviz, não quero mais esse povo. E vou levantar você, Moisés. Vou levantar você no ministério. Começar de novo com você. Mas esse povo eu não quero mais. Mãe, eu conheço pastor que, se Deus faz uma proposta dessa para ele, que diz assim: eu vou destruir todas as igrejas da cidade, só a sua vai ficar de pé. Ele diz: ô Deus de mistério, ô Deus de visão. Isso é que é visão de Deus, Deus de sabedoria. Faz isso mesmo, Senhor. Faz isso. Eu vi que o Senhor está vendo claramente. Moisés não. Olha que proposta. Deus disse: eu vou destruir esse povo e vou levantar você. Moisés pulou na frente e convidou Deus para aceitar Jesus. Disse: se arrepende agora do que tu disseste. Cara, eu vejo isso e eu fico fascinado. Moisés disse: te arrepende agora do que tu falaste. E começa a pregar para Deus. Lembra-te, o Senhor está lembrado do que o Senhor falou para Abraão. Rapaz, Moisés, ainda bem que você está aqui, cara. Se você não tivesse aqui, quem ia me lembrar desse lugar? Deus queria destruir alguém, irmão? Não. Ele só estava procurando alguém que se importe. Sabe, quando Deus diz: eu vou tocar a cidade de São Paulo com juízo, alguém tem que pular à frente e dizer: é comigo aqui. É comigo aqui, Deus. É comigo aqui. Alguém que precisa se importar, irmão. Alguém precisa ir ouvir a Deus e ver o que Deus está falando sobre a sua cidade, sobre o seu estado, sobre os próximos dias. Não tem a ver com o crescimento. Vai crescer, naturalmente vai crescer. É impossível que não cresça. Mas Deus está procurando alguém que ouça o que Ele está dizendo. Pastor, mas eu já sou salvo. Mas cada um veja como edifica. Você foi salvo para edificar algo. Irmãos, recentemente um cara entrou numa creche lá em Santa Catarina. Em Santa Catarina, mano. Cidade, um estado sossegado. O cara entrou com um machadinho dentro de uma creche. Matou pelo menos 4 crianças. Loucura. Cara, o estado parou. O governador decretou, mandou fechar todas as igrejas. Se instalou o medo, se instalou o caos naquela tarde. Nossas netas ficaram sem aula 3 dias. Eu fui orar e dizer: Deus, fale alguma coisa. O que o Senhor está sinalizando? Quando o faraó mandou matar os meninos, estava nascendo Moisés, um libertador. Quando Herodes mandou matar os meninos, estava nascendo outro libertador, Jesus. Mas o Senhor está dizendo que o Senhor precisou matar? Não, Luiz. Eu estou dizendo que quando Satanás ataca as suas crianças, você precisa ver além disso. Eu estou levantando libertadores. No tempo de caos, eu vou levantar libertadores. Homens que vão quebrar correntes. Eu estou falando de homens, irmãos, que com um microfone num domingo à noite tem a capacidade de soltar pessoas. Eu estou falando de homens. Talvez a gente precisa ter mais visão, talvez a gente precisa ter mais esperança. Amém? Mas pastor, eu sou crente. Meu irmão, o primeiro assassinato do mundo foi por causa de um culto.
O primeiro assassinato do mundo foi por causa de um culto. Um fez um culto bom, o outro fez um culto ruim. E Deus falou com aquele que fez o culto ruim e disse: seu culto não está legal. Por quê? Não está legal. Vocês não estão adorando direito. E o Senhor deu uma ideia para ele. O Senhor disse: se você fizer direito, você não vai ser aceito. Mas se você não fizer, o pecado vai bater na sua porta, e contra ele tu deves lutar. O que é que o Senhor estava dizendo para Caim? Ele estava dizendo: por que você não faz de novo? Por que você não começa de novo? Por que você não dá um reset aí e abre a tela e faz tudo de novo? É isso que o Senhor está dizendo para a gente, irmãos. O Senhor não quer destruir e acabar com o que estamos fazendo. Ele só está dizendo para a gente: por que você não faz direito? Passa tempo comigo que eu vou te dizer como você deve fazer. Passa tempo comigo que eu vou te falar o que você deve pregar. Como que você deve se mover. Como você vai gastar o dinheiro que eu te dou. Como você vai usar a sabedoria que eu te dou. Então eu e você precisamos entender isso. E às vezes a gente não, Djalma. A gente sai de uma forma. Por quê? Às vezes a gente quer uma forma para sair da forma que a gente já vive. E a gente vive mudando de forma. Por quê? Porque a gente não suporta ficar sem forma, sem uma estratégia. E sabe o que Deus está me falando esses dias para mim? Não sei se serve para você. Se servir, você pega. Se não servir, você dá para alguém do seu lado. Você não tem que correr atrás de uma forma para se livrar da forma que você já tem. Ou se você não está feliz com a sua forma, eu vou soltar essa e vou pegar outra. Não, você tem que se esvaziar. O Espírito começou a construir na terra quando a terra estava sem forma e vazia. O problema é que, como um pastor que pastoreia uma igreja vai dizer: eu estou vazio, eu estou sem forma. Por isso que a gente vive correndo atrás de formas. A gente vive correndo atrás de formas, pegando formas e trazendo para as nossas reuniões. Por quê? Porque a gente quer dizer que a gente participa de alguma coisa. Quando Deus muitas vezes está dizendo para você: você tem que ficar sem forma e vazio. Para que eu trabalhe no seu coração, você tem que se esvaziar. Para que eu te dê uma forma celestial e divina, você tem que soltar as suas formas. A gente vive, irmãos, encharcando a nossa vida de formas. E o Senhor está dizendo para nós: solta tudo. A terra, quando ficou sem forma e vazia, ela foi cheia. A criação, o Espírito Santo pôde criar. Então não procuramos uma forma para viver nessa terra. Nós procuramos viver de uma forma que o reino a qual pertencemos se manifeste aqui. Não vamos procurar uma forma para a gente se encaixar. A gente fica perguntando: você é pentecostal ou você é tradicional? Você é puritano? Você é o que? Underground? E a gente fica discutindo. Quem que está certo? Quem dá paz do Senhor? Ou quem diz Shalom Adonai? Ou quem diz: e aí, mano? O que é certo? Vim de terno ou de tatuagem? Nós estamos procurando formas para tocar o coração de Deus. Quando o Senhor diz: eu preciso esvaziar você, eu preciso tirar você de todas as formas que você criou. Eu preciso abrir a sua cabeça e o seu coração e instalar a minha vontade. E a gente fica discutindo. Quem está certo? Quem guarda o sábado ou quem guarda o domingo? Quem está certo? Quem dá o dízimo ou dá o túdimo? Primícia de Deus ou não é? Nós ficamos discutindo. Por quê? Porque talvez nos falte revelação. A gente projetou uma imagem de Cristo que não tem lugar para a gente ficar vazio. Irmão, Deus não pode encher quem está cheio. Olha que eu estou pregando essa mensagem para pastor, hein?
Essa é a palavra que as pessoas têm procurado em mim. Respostas. O que o pastor acha disso? O que o pastor acha daquilo? Eu sei, as dúvidas são legais. É bom, eu gosto da resenha. Eu gosto de sentar na mesa e ficar conversando sobre as Escrituras. Mas os nossos ajuntamentos não são só para isso, irmãos. São para a gente entrar num propósito. Deus tem uma expectativa na igreja brasileira. E se não bastasse, o mundo tem uma expectativa na igreja brasileira. Meu filho, minha filha e meu genro são pastores em Portugal. E meu genro contou-me esses dias que pessoas estão se convertendo, elas estão tendo sonhos com Jesus. Diz que um grupo de muçulmanos procurou ele, uma pessoa, e disse que se converteu porque ele sonhou com Jesus. Ele viu, Jesus esteve no meu quarto, eu quero Jesus. Jesus falou comigo de madrugada. Ninguém pregou para esse cara. Jesus sentou na cama dele e conversou com esse cara. Meu Deus, as pessoas estão com fome de Deus. As pessoas estão com fome de Deus. As pessoas estão sendo curadas pela fibra ótica. Elas assistem um culto na internet, elas são curadas em casa, o câncer desaparece. Os sinais de Deus estão aí. E nós muitas vezes estamos tão organizados e enquadrados que a gente não percebe que o Senhor está nos dando os sinais de movimentos. Irmãos, os fundamentos não mudam, mas os movimentos mudam. Alguém já me viu falar isso? Eu vou falar de novo. Eu sou bisneto de crente. Meus bisavós eram presbiterianos. Meu bisavô, tem um presbiteriano aqui, aleluia. Glória a Deus, irmão, aleluia. Meu bisavô foi a primeira família a se converter ali na região de Camboriú. Não tinha evangelho pentecostal, era só os protestantes. Eu fui assassinado, morreu novo, com 48 anos, e eu não o conheci, meu pai também não o conheceu. E na minha família já sempre teve o sangue de Cristo. Eu quando conheci minha esposa, eu estava fora dos caminhos do Senhor, somos casados há 36 anos, depois ela converteu primeiro que eu. E eu, para casar com ela, o pai dela não aceitava que eu casasse na igreja evangélica, porque eu não conhecia, eu nunca fui católico. Eu não sabia nada dessas coisinhas aqui. Eu não sabia, eu fui fazer crisma com 19 anos para poder casar com ela na igreja católica. Aí o padre olhou para mim e disse: você não é católico? Eu disse: não. Você sabe alguma reza? Eu disse: Pai nosso que estás no céu. Ele disse: e a outra, você sabe? Eu digo: não sei, seu padre. Mas se eu falar, você decora? Eu decorei. Chegou no dia lá, não decorei, irmão. Não consegui. E a minha esposa converteu primeiro que eu, e a gente voltou para o evangelho. Eu tinha 14 quando eu saí dos caminhos do Senhor, 13, e voltei com 28, 15 anos depois. Já casado com a Iraci, e hoje a gente está no ministério. Então o sangue, sabe, o sangue de Jesus sempre esteve na nossa casa. E o sangue de mártir também. Então a gente está nesse negócio, mas a gente não tem medo. Nós estamos aqui para morrer. Eu não fui chamado para encher cadeira, não. Eu fui chamado para morrer. Eu não fui chamado para encher igreja. Eu fui chamado para morrer. Vai acontecer, vai. É bom pregar para muita gente? Claro que é. Em todo lugar que eu vou está cheio de gente. Mas como eu disse, a popularidade, ela não te protege. O que te protege é a missão. É o senso de missão que você tem. E na nossa família, o meu bisavô, ele tinha uma fazenda. O meu avô, ele tinha uma chácara. O meu pai não, meu pai tinha uma horta. Eu tenho um abridor de lata. E o meu filho tem um aplicativo do iFood. Ou seja, as movimentações mudaram, mas os fundamentos não. Porque o que era pecado para o meu bisavô, na época dele, ainda é pecado para o meu filho, que joga futebol no São Paulo. Você está entendendo? Você está entendendo? O problema é que nós transicionamos. Vamos transicionar as mudanças? Vamos. Mas os fundamentos não transicionam. Sabe, aqueles 4 pilares que a gente aprendeu na escola bíblica dominical, né? Oração, jejum, meditação da palavra e adoração ainda são os 4 fundamentos da fé. A oração, o jejum, a meditação da palavra, a adoração ainda são os 4 fundamentos da fé. A edificação, a oração em línguas,
Tudo isso não mudou, irmãos. São ferramentas que o Senhor deixou como fundamentos para nós. Nós somos os pastores, que a gente pode trazer isso de volta. Amém? Amém? Antes de trazermos estratégias de crescimento, nós podemos trazer os fundamentos de volta. Essa geração precisa dos fundamentos. Nós não podemos terceirizar para que o Estado crie os nossos filhos. Quem cria os nossos filhos somos nós. Amém? Amém? O Estado não pode criar seus filhos. Amém? Porque gente educada é a maior rebeldia contra um sistema corrupto. Quem cria os filhos são os pais. Somos nós. Meus filhos cresceram tudo dormindo debaixo de cadeira de igreja, de banco de igreja. Um dia nós esquecemos um filho na igreja. O meu pastor fechou a igreja, foi embora, chegou em casa e disse: meu Deus, esqueci o Rantes lá dentro da igreja. Fomos lá, ele estava dormindo, acordou assim, assustado. Ninguém morreu, irmão. Ninguém morreu. Pegava enfiava um prego no pé, a mãe amarrava uma cebola no pé para puxar o tétano. Ninguém morreu, meu filho. Hoje é uma frescurada, o tempo está ruim, não pode ir na igreja. Vai criando seus filhos, não, vai para a igreja. Para quê? Para aprender, para perseverar. Amém? A gente foi criado assim. Foi criado assim, vai para a igreja. Mas eu não quero, vai para a igreja. Dormia, daí daqui a pouco a música pegava, eu levantava um braço, levantava outro, daqui a pouco estava chorando. E chora até hoje. Mas está todo mundo ao redor da mesa. Não terceirize a criação dos seus filhos. Não terceirize a oração. Quer saber, pastor? Quer saber o que eu vou falar? O que eu vou falar é pesado. Ninguém na sua igreja pode orar mais do que você. Nem o ministério de intercessão. Ninguém pode investir mais do que você. Eu me lembro quando atrasava a conta, o primeiro carro que vendia era o meu. Ninguém pode investir mais do que você, porque você é o cara que acredita mais nisso. Você é a pessoa que mais acredita nisso, é ou não é? Então ninguém pode estar na frente mais do que você. Amém? Amém, irmão? Se a Polícia Federal bater lá, é você que vai em cana, meu amigo. Amém? Não é ninguém não. Por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos terceirizar algumas coisas que Deus deu para nós. É nossa. Esse altar é nosso, esse lugar é nosso. Deus entregou para nós, nós temos legalidade. O irmão que estava fazendo a oferta pegou a carteira e disse: eu vou fazer primeiro para deixar uma legalidade. E é isso, eu creio nisso. Deus entregou para a gente, disse: Luiz, se você não fizer, você não tem legalidade e autoridade para cobrar dos outros. Você não pode pregar um evangelho que nem você vive, que nem você acredita. Você fala de uma fé que nem você comunga com ela. Não, irmãos, você é o cara que Deus levantou. Amém? Você é a pessoa que Deus chamou para edificar nesse lugar. E chama o fogo, atrai o fogo, porque o fogo vai provar tudo. Amém? Eu sonho com isso, irmão. Olha para Daniel, no capítulo 6 de Daniel. Abra comigo sua Bíblia no capítulo 6 de Daniel. Já vou terminar. Não é bem agora, mas já vou. Daniel capítulo 6, aleluia. Oh meu Deus, oh coisa boa. E o versículo 4 diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. E os caras disseram um para o outro: pois estes homens nunca nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Irmãos, procuraram Daniel, em Daniel um pecado, eles não acharam. Sabe o que eles tiveram que fazer? Tiveram que criminalizar a devoção.
Eles tiveram que criminalizar a devoção, porque Daniel não tinha defeito, não tinha pecado nele. Você está assustado com o que no Brasil? E se os homens que dizem fazer a lei dessa nação criminalizar a devoção? Nós vamos continuar com a janela aberta? Eu estou pregando, preparando você para aquilo que está por vir, irmão. Porque isso é avivamento. É você procurar num homem um pecado para condenar ele, e você não ter, então você vai ter que acusá-lo de estar adorando a Deus. Não tinha pecado naquele homem. Daniel sozinho. Babilônia. Ele serviu o cara que matou a sua família. Ele serviu o cara que destruiu o templo do seu Deus e roubou todos os utensílios da casa do seu Deus. Ele serviu aquele homem, o homem que destruiu a sua nação, esse homem que levou ele como escravo para a Babilônia. Ele serviu esse homem, serviu com tanto amor, com tanta devoção, sem perguntar se ele era da direita ou da esquerda. Ele serviu com tanta devoção que aquele homem um dia olhou chamou todo mundo, reuniu todo o povo e disse: aqui ninguém adora outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Sozinho, Daniel nunca fez um culto público, nunca postou um vídeo na internet. O comportamento daquele homem, a devoção dele, sozinho, abriu uma janela 3 vezes por dia que apontava para o lugar da promessa. Ele disse: eu estou aqui, mas eu não sou daqui, eu sou de lá. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui, eu sou de lá. Ele abriu a janela e apontou para aquele lugar. Irmãos, é desses homens que eu estou falando. E esses homens estão sentados aqui na minha frente. É desse evangelho que eu estou falando. Mas eu não sou o primeiro. Você não precisa ser o primeiro para ser puro, para ser santo. Passou ano, passou pelo menos uns 100 anos. Nasce Jesus lá em Belém da Judéia. Quem é os 3 primeiros a ver eles? É os magos. Ele não se revelou aos sacerdotes que tinham a Torá na mão, que tinham a profecia na mão. Porque ele não se revela só a quem conhece, a quem sabe. Ele se revela a quem se interessa, a quem quer, a quem busca. Aleluia. Passou-se dias depois, centenas de anos depois de Djalma, aqueles magos começaram a estudar sobre o Deus de Daniel, o Deus que salvou eles na Babilônia, o Deus que preservou eles da Babilônia. Certamente ele era do costume oriental
Os pais contando para os filhos as histórias, e os pais contando para os filhos as histórias. E chegou um dia, eles descobriram que ia nascer o rei dos judeus. E eles vieram tão inocentes para Jerusalém, que eles foram conversar com Herodes. Disseram: onde é que está o rei dos judeus que vai nascer? Herodes: rei? Judeu? E eles não sabiam, porque eles não estavam na treta dos outros. Eles não estavam metidos em treta de ninguém. Eles queriam adorar. Eles foram ver uma criança que whispers in the night, soft and out of sight. Moonlight paints the ground, shadows all around. Stars, they start to glow, secrets we don't know. Winds begin to sing, echoes of a dream. Mystic dreams unwind, lost within our mind. All we feel is a light in the endless night. nasceu e não levaram um presente para uma criança. Eles levaram um presente para um rei. Porque não é o que eu vejo, é o que eu reconheço. Não é o que eu vejo, é o que eu reconheço. É o que eu estou reconhecendo aqui. Um dia, todos os tronos de todos os deuses da terra vai cair por terra. Eu e você servimos o único Deus. Estamos com medo do quê? Estamos com medo do quê? Eu tenho uma agenda para promover, e essa é a agenda aqui. Eu não sou um pregador de ideologias políticas, nem de correntes filosóficas, nem de ambições pessoais, nem de orgulhos religiosos. Nós somos ministros de Cristo. O nosso trabalho é revelar e manifestar a Cristo. Aleluia, Cristo em vós e a esperança da glória. Alguém está me entendendo aqui? É Cristo em vós e a esperança da glória. Levante sua mão comigo, feche seus olhos. Sim, Senhor, nós oramos por esse tempo. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.